Olá, este é o Direito Público em Debate, programa do canal Arbitragem dedicado a discutir os temas da arbitragem envolvendo a administração pública no Brasil. Hoje eu estou com os doutores Guilherme Reisdorfer e Vera Monteiro para tratar do tema extinção dos contratos de concessão e PPP, reflexos na arbitragem. Esse é o terceiro episódio do Direito Público em Debate. Eu convido a todos os que ainda não viram a assistirem os dois primeiros programas que estão disponíveis no canal Arbitragem no YouTube. O próximo programa, já deixo o convite aqui, o próximo programa será no dia 21 de junho, também às 18h30. Tratará da publicidade na arbitragem, com os doutores Fernão Justin de Oliveira, Mônica Lefebvre e Cristiana Fortini. Faço também a divulgação de um evento muito interessante que vai ser organizado pelo canal Arbitragem, um evento presencial, chamado Primeiro Congresso de Arbitragem e Administração Pública, do canal Arbitragem. Será realizado em Brasília, no dia 14 de junho de 2023, com a participação de grandes expoentes do direito público, da arbitragem brasileira, tanto do setor público quanto do setor privado. As inscrições já estão abertas no site Canal Arbitragem, há o formulário para inscrição. Até o dia 30 de maio há um desconto para as inscrições, então convido aos interessados que procurem as informações sobre os palestrantes, os temas, um evento realmente muito interessante que tem uma grande sinergia com o tema desse programa, que é precisamente a arbitragem envolvendo a administração pública. Meus dois convidados são pessoas extraordinárias, autoridades no assunto. A professora Vera Monteiro, professora da FGV Direito de São Paulo, da SBDP, graduada em Direito pela PUC São Paulo, laureada como a melhor aluna do curso, com a melhor média de notas do curso na sua graduação, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, doutora em Direito Administrativo pela Universidade de São Paulo. Seus estudos acadêmicos estão publicados em livros. A dissertação de mestrado é um livro referência sobre o pregão, a tese de doutorado sobre concessão, que é precisamente um dos temas que a gente vai tratar hoje. Visiting Fellow na Oxford University, na Escola de Governo da Blavatsky School of Government. Colunista dos Publicistas no Jota, autora de artigos, árbitra da CCI, advogada da Sandfeld Advogados e uma pessoa que tem produzido conhecimento e reflexões sobre direito público e arbitragem envolvendo a administração pública. Então, um prazer recebê-la, Vera. Agradeço a sua gentileza de compartilhar esse tempo conosco e dividir suas meditações sobre esse tema. Seja muito bem-vinda. Eu é que agradeço, Marçal. É uma honra estar aqui com você no canal Arbitragem, com o Guilherme Reisdorfer, para que nós possamos aprofundar os estudos envolvendo o direito público e a arbitragem. Muito obrigada pelo convite. Muito bem. Obrigado, professora Vera. O Dr. Guilherme Reisdorfer é graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito do Estado pela USP, doutor em Direito do Estado pela USP, defendeu recentemente sua tese, elogiadíssima tese sobre a responsabilidade pré-contratual do Estado. Sua dissertação de mestrado sobre a modalidade de licitação de diálogo competitivo foi publicada, é um livro também referência sobre o tema. Estamos ansiosos pela publicação também da tese, Guilherme, em breve. Espero que esteja disponível para toda a comunidade acadêmica, os interessados. Também tem uma intensa atuação em arbitragem, é árbitro da Canfiep, é advogado da Justin Pereira Oliveira e Talamini,
e atua intensamente nesses temas de direito público, licitações, contratos administrativos, concessões e arbitragem. Muito obrigado, Guilherme, pela sua presença, e estamos ansiosos também por ouvir as suas meditações sobre o tema. Obrigado, Marçal. Olá. Oi, Vera. É uma grande satisfação participar desse episódio do Direito Público em Debate. Antes de tudo, eu agradeço ao professor Marçal Justin Filho o gentil convite para dialogar sobre um tema tão interessante, tão rico, e com uma palestrante tão ilustre e tão admirável, eu admiro muito, que é como a professora Vera. É uma honra também poder dialogar aqui com o Marçal Justin Neto, que é uma grande referência para mim, especialmente na advocacia, um dos meus professores e na advocacia. Muito bem, muito obrigado. Então, eu vou passar a palavra para a professora Vera para fazer sua exposição sobre o tema da extinção dos contratos de concessão e PPP e seus reflexos na arbitragem. Obrigada, querido Marçal, querido Guilherme. Feliz de novo de estar aqui com vocês para falar sobre o tema da extinção dos contratos de concessão em PPP e seus reflexos na arbitragem. A primeira coisa é dizer que isso aqui é um ambiente livre, aberto, de debate, e é fundamental que a gente possa chegar junto e conhecer o tema de maneira bastante aberta e com muito diálogo. É um assunto novo que tem chegado recentemente na arbitragem. Então, todas as considerações que eu vou fazer aqui são considerações para as nossas próprias reflexões e podemos caminhar junto e incrementalmente na melhoria dos debates envolvendo as questões de contratos de concessão e arbitragem. Então, a primeira notícia para os nossos telespectadores é a informação, que talvez todo mundo já tenha, de que existe já há muito tempo uma lei, na verdade mais de uma, que autoriza a arbitragem nos contratos de concessão. Faço referência à Lei 8987, que é a Lei de Concessões, lá no artigo 23A. Essa lei de 95, que é a lei geral, foi alterada em 2005 para permitir expressamente que o contrato de concessão pode prever quaisquer mecanismos privados de resolução de disputa, inclusive arbitragem. A lei de PPP, que é de 2004, que é a lei 11.079, lá no seu artigo 11, também diz expressamente que os mecanismos privados de resolução de conflitos podem ser utilizados em contratos de longo prazo, nos contratos de parceria público-privada. Lembrando que quando a gente fala de contrato de PPP, nós estamos nos referindo a contratos de concessão administrativa e concessão patrocinada, que se soma ao contrato de concessão comum da Lei 8987. Era necessário essas duas regras, autorizando expressamente a realização de arbitragem como mecanismo de resolução de disputa em contratos de longo prazo? Pessoalmente, eu acho que não, mas é evidente que isso traz mais segurança jurídica, porque havia dúvidas, de maneira geral, dada a nossa tradição no direito público, de pouco usar a arbitragem. Com a própria Lei 9307, que é a Lei Geral de Arbitragem, de 1996, ela já autorizava a arbitragem nos contratos em geral, inclusive da administração pública. É verdade que não expressamente. Mas a dúvida continuou a existir até que em 2015 essa lei foi alterada especificamente para falar expressamente que a administração pública também poderá se utilizar da arbitragem. E que a arbitragem sempre vai respeitar o princípio da publicidade envolvendo a administração pública e a arbitragem será sempre de direito, ou seja, envolvendo a administração pública, não existe a possibilidade de arbitragem envolvendo a equidade. A arbitragem não pode ser por equidade, regra expressa no artigo 2º da Lei Geral de Arbitragem. Posto isso, começam muitas dúvidas, acho que estamos claros e resolvidos que a legislação hoje autoriza expressamente a realização de arbitragem envolvendo contratos em geral, não apenas contratos de concessão, contrato de concessão com regra específica. Dado que a legislação autoriza, começam outras dúvidas, detalhes, em relação ao tema dos procedimentos. Em 5 minutos iniciais, eu vou aqui tentar sintetizar as principais dúvidas que eu tenho ouvido com relação ao cabimento da arbitragem nesses contratos de concessão. Muitas vezes eu escuto alguém dizendo assim, mas o Estado não detém o monopólio da jurisdição?
É verdade que o Estado detém o monopólio da jurisdição? Ora, é verdade, sim, que o judiciário é um direito da parte, é uma forma de resolução de conflito, mas ele não detém o monopólio da jurisdição. A arbitragem é, sim, eu vou chamar aqui de uma justiça paralela, eu estou usando essa palavra para chamar atenção, mas não é no sentido de uma justiça clandestina. Então, quando a administração pública se sujeita, ou seja, um poder concedente, num contrato de concessão, autoriza a arbitragem para resolver os conflitos decorrentes da execução deste contrato, não significa que a administração pública está topando uma justiça clandestina. Não há nenhuma obrigatoriedade de se ir para a arbitragem, é uma opção, é uma escolha legítima dada pela legislação. E é uma questão estratégica. O poder concedente, e eu vou trazer hoje um caso para que a gente possa refletir sobre o tema da nossa aula. O poder concedente, nesse meu caso, é a Agência Nacional de Transportes. A ANTT, estrategicamente, preferiu colocar o ambiente da arbitragem como sendo o mais adequado para resolver os conflitos decorrentes da execução do contrato de concessão, que eu vou comentar em seguida. Isso é legítimo, está autorizado pela legislação. Uma questão estratégica, decisão do poder concedente. Segunda coisa, é verdade que a indisponibilidade do interesse público é um grande obstáculo para a arbitragem na administração pública? É falso. É errado dizer que a indisponibilidade do interesse público impede a arbitragem. Jurisdição arbitral não é uma disposição ilícita do interesse público. Tudo o que for passível de contratação, e nem todos os direitos da administração pública envolvidos nos contratos são indisponíveis. Aliás, a grande maioria dos temas que são contratualizados nos contratos de concessão são indisponíveis. A grande maioria envolve direitos negociáveis. Interesse público, meus caros, é resolver a questão, os conflitos, de forma rápida, imparcial e com definitividade. Isto é interesse público na administração pública. E, portanto, é arbitrável tudo que for contratável. Recentemente, o Estado de São Paulo editou uma lei, já faz uns 5 anos, é a Lei 16.933 de 2019. Essa lei trata sobre prorrogação e relicitação nos contratos de parceria no Estado de São Paulo, as concessões comum, administrativa e patrocinada, e disse expressamente quais são considerados direitos patrimoniais disponíveis para fins de arbitragem em contratos de concessão. E, até onde eu sei, é a primeira vez onde existe uma lei que detalhou o que são os tais dos direitos patrimoniais disponíveis. Então, para vocês verem, não há necessidade de se fazer isso. Isso é uma liberalidade do Estado para dar mais segurança jurídica para o Estado. Mas serve para ilustrar aquilo que a doutrina já dizia, dos direitos patrimoniais disponíveis que podem ser sujeitos à arbitrabilidade. Questões relacionadas à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. Indenização, cálculo de indenização decorrente de extinção ou transferência de contrato de concessão. Cálculo de indenização decorrente de extinção e transferência de concessão. E na inadimplemento contratual. Atentem para esse tema. Inadimplemento contratual, ou seja, questões decorrentes da má execução do contrato, questões decorrentes da execução do contrato. E divergências contra a execução técnica de determinada obrigação contratualmente estabelecida. Vejam, portanto, que é bastante amplo o âmbito dos direitos patrimoniais disponíveis que podem se sujeitar à arbitragem. Mais uma observação. Sempre que um juiz não puder decidir o destino de um determinado objeto, ele também não pode ser um árbitro, né? Significa dizer que os limites da arbitragem são os mesmos limites postos a um juiz. Árbitros, mais um tema, não são mais parciais ou menos imparciais do que os juízes. De um lado e de outro, a gente tem
pessoas que devem atuar com imparcialidade. O Estado não pode se esconder mais atrás de uma burocracia amadora, de uma burocracia antiquada. Tanto um quanto outra significa dizer que devem assumir com responsabilidade as funções de julgador. Mais um elemento ainda importante para contextualizar a transparência e a validade da realização de arbitragem envolvendo contratos de concessão. O judiciário, tanto quanto a arbitragem, podem levar em consideração orientações jurisprudenciais. Jurisprudência, meus caros, é um argumento. Ela não é obrigatória nem para o juiz, nem para o árbitro, a não ser quando ela for vinculante. Eu não me lembro, sinceramente, de nenhum caso onde tenha havido uma discussão sobre jurisprudência numa arbitragem que tenha sido tão determinante assim. Em geral, em arbitragem, o que se põe são discussões de matéria técnica e matéria de fato e diz respeito à interpretação de cláusula. Agora, nada impede que a jurisprudência possa ser considerada como um elemento de formação da compreensão do árbitro e do juiz. Estamos dentro do mesmo ambiente de decisão. E aí, então, eu vou passar o caso concreto, porque eu acho que isso vai nos dar um grande colorido para que a gente possa discutir especificamente com relação às questões que surgiram e que foram levadas à arbitragem envolvendo um contrato de concessão. Eu vou me referir a uma concessão rodoviária celebrada pela União Federal, foi celebrada pela União e pela NTT. A União e a NTT fazem parte do contrato como poder concedente, as duas partes. Do outro lado, a concessionária Galvão, da rodovia BR-153, no estado de Tocantins. Essa arbitragem ficou conhecida como o caso Galvão e envolveu uma arbitragem decorrente de uma inexecução do contrato por parte da concessionária. E essa inexecução do contrato, aqui está o ponto relevante da nossa conversa hoje, ela foi considerada uma inexecução gravíssima pelo poder concedente. E o poder concedente decretou a caducidade da concessão. Caducidade é uma sanção aplicada pelo poder concedente, que tem como consequência a extinção do contrato por descumprimento grave do contrato pela concessionária. Esse caso, ele remete a uma licitação feita à União Federal em 2014, e nesse momento dizia respeito à exploração de uma rodovia de integração nacional de quase 700 quilômetros entre Tocantins e Anápolis, pelo prazo de 30 anos. Em 2016, a concessionária foi acusada de inexecução contratual. Basicamente, ela não realizou os investimentos que tinham sido contratados, como realização de duplicação de obra e tudo que era necessário para que ela pudesse começar a fazer a cobrança do pedágio. Isso acabou levando à realização de um processo administrativo, aplicação de multas e, ao final, extinção do contrato com a declaração da caducidade. E, lembrando, a declaração de caducidade, formalmente, ela acontece por meio de um decreto federal. E, de fato, houve um decreto assinado pelo presidente da República à época, o presidente Michel Temer, decretando a caducidade da concessão, ou seja, acabou, fim, não te queremos mais, porque você é um péssimo executor do contrato. Isso aconteceu em 2017. E em 2018, logo 8 meses depois, a concessionária, então, foi à arbitragem. Requereu a abertura de um procedimento arbitral, com a alegação de que ela enfrentou muitos obstáculos para executar o contrato e que todos aqueles problemas que ela havia sido acusada pela NTT e pela União Federal tinham sido provocados não por ela, mas teriam sido provocados por outros elementos que ela não deu culpa. Ela alegou que a inexecução do contrato foi decorrente das dificuldades financeiras e da não obtenção de um financiamento que seria necessário para o cumprimento das suas obrigações por fatores alheios a ela. Alegou, por exemplo, que o BNDES não teria cumprido uma promessa de financiamento nos termos em que teria sido anunciado no momento da licitação,
Houve uma crise econômica mundial, 2014, e todos esses elementos teriam levado ao rompimento contratual. Ela usa as chaves jurídicas, caso fortuito, força maior, também acusa a administração pública de uma série de deficiências, de não execução de aspectos relacionados à execução do contrato, e, portanto, disse que o inadimplemento da execução do contrato não seria imputável exclusivamente a ela, de modo que ela não podia ser responsabilizada com a caducidade pela inexecução do contrato. Na sua resposta, a NTT e a União, por sua vez, alegaram que nada disso era verdade, que a não obtenção do financiamento era um risco contratualmente alocado exclusivamente à concessionária, e esse caso, que aliás eu ainda nem contei isso, mas esse caso tramitou perante a CCI, perante a Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional. Esse procedimento foi julgado já em 2020, e nesse procedimento, quando a União Federal respondeu da forma como eu acabei de dizer, ela ainda entrou com um pedido reconvencional. Houve uma reconvenção em que a União alega ter tido prejuízos, porque a extinção antecipada do contrato fez com que a própria União tivesse que ter gasto recurso orçamentário para fazer frente à manutenção da rodovia, e além disso, ela precisou arcar com lucros cessantes. Esse argumento eu nunca tinha visto numa arbitragem. Ela precisou arcar com recursos necessários decorrente da perda de receita que a União teve em razão da não ocorrência do pagamento de pedágios, já que as obras não foram feitas, o pedágio não pôde ser iniciado, e como não houve cobrança de pedágio, ela alega que houve uma perda de lucros cessantes porque não ocorreu o fato gerador tributário. Então, é uma consequência secundária do inadimplemento da concessionária. E, além disso, muitos custos decorrentes da necessidade de novos estudos de viabilidade econômica para fazer uma nova licitação, além de, ela alega, danos ao meio ambiente, danos aos usuários, e etc. e tal. É uma reconvenção muito peculiar aqui. As partes solicitaram ao tribunal uma bifurcação do procedimento para que fosse feita uma sentença parcial para decidir sobre a questão relativa à responsabilidade pela inexecução do contrato de concessão e a validade ou invalidade da caducidade. Então, vejam só, o que foi pedido pela concessionária ao tribunal foi tribunal. A declaração de caducidade pela União Federal e pela NTT é válida ou inválida? Esse era o pedido, e por isso foi decidido bifurcar o processo e tomar uma decisão seguida por uma sentença parcial a este respeito. Entendeu que a prova era totalmente uma prova documental, que não haveria necessidade de prova oral, e que seguiria nesse caminho de analisar o processo e elaborar uma sentença parcial sobre este pedido da legalidade ou ilegalidade da caducidade decretada. Sobre a reconvenção, esse era o tema que eu queria ter visto caminhando nessa arbitragem, sobre a reconvenção, que tem, portanto, esse caráter indenizatório, em que a concessionária alegava, vou chamar aqui de um ressarcimento de danos coletivos, danos ambientais, dessa arrecadação frustrada de tributos, né? Direitos indisponíveis e talvez, eventualmente, direitos não patrimoniais, e por isso talvez não arbitráveis. O que aconteceu é que, no final das contas, a União acabou abrindo mão deste pedido, e isso acabou não sendo objeto de avaliação e decisão pelo tribunal. Em suma, em 10 de setembro de 2020, houve a publicação de uma sentença parcial que reconheceu a responsabilidade exclusiva da concessionária pela inexecução do contrato. Declarou a validade do ato de declaração de caducidade do contrato de concessão e condenou a concessionária no pagamento de multas e outros valores devidos, além de perdas e danos. É verdade que a sentença
também condenou a União a indenizar a concessionária pelos investimentos vinculados a bens reversíveis e não amortizados, né? Vamos lembrar, a concessionária executou alguma coisa, não executou tudo, mas executou alguma coisa. E aí, então, a sentença diz, olha, esses investimentos precisam ser indenizáveis. Então, o poder concedente, que havia negado esse direito à indenização, porque ele tinha entendido que não havia investimento vinculado a bem reversível a ser amortizado, né? A sentença confirmou que a concessionária tinha esse direito, mas deixou para isso ser objeto de liquidação de valores para uma segunda fase do procedimento arbitral. Caducidade da concessão. Então, é disso que nós estamos tratando aqui. A decretação de caducidade, ela tem previsão na lei de concessões, lá no artigo 38, parágrafo 1º, e ela significa, como eu já antecipei, a extinção do contrato por culpa de uma das partes. Encerra-se o contrato, reverte-se o bem vinculado à concessão ao poder concedente. E aí, da extinção do vínculo, decorrem consequências práticas e jurídicas relevantes para as duas partes, e, basicamente, uma dessas grandes consequências está relacionada às questões de indenização. Como eu disse, previsão expressa na lei de concessões, e ela pode, talvez, então, ser traduzida como uma rescisão unilateral do contrato. Com base em que? É um critério motivado pela inexecução das obrigações contratuais, aferido pelo poder concedente, com base nas hipóteses previstas no contrato. Pode ser um fato, podem ser vários fatos graves, comissivos, omissivos, dolosos, culposos, enfim. O poder concedente tem a capacidade e o poder de avaliar o conjunto de atuação da concessionária ao longo da execução do contrato, verificando outras sanções que foram impostas, multas, recomendações, etc., e que podem vir a gerar um conjunto grave de inexecução do contrato e que leva ao poder concedente dizer: eu não te quero mais aqui. É um ato, portanto, administrativo. A caducidade é um ato administrativo punitivo. Não é um ato administrativo tradicional, porque ele é veiculado por meio de um decreto, como eu já disse aqui, um decreto editado pela administração pública concedente. Isso está expressamente previsto no artigo 38, parágrafo 4º da Lei 8987, e que permite o pagamento de indenização pelos bens reversíveis e não amortizados, como eu disse aqui a vocês, eventualmente descontando multas e outros danos sofridos pelo poder concedente. A decretação de caducidade, ela deve ser precedida de formalidades. É um conjunto importante de formalidades previstos no artigo 38. Essas formalidades poderiam ter sido objeto de avaliação pela arbitragem, ou seja, teria o poder concedente seguido o rito estabelecido na lei de concessões para a decretação de caducidade? Por quê? Porque precisa de processo administrativo prévio para comprovar a inadimplência do contratado. Nesse processo, precisa garantir o devido processo legal, ampla defesa da concessionária. O processo somente pode ser instaurado depois de o concedente comunicar com detalhe todas as falhas do concessionário, todas as suas obrigações que foram descumpridas, precisa dar um prazo para corrigir as falhas, precisa, então, portanto, dialogar, não pode ser uma sanção sacada da cartola. Essas regras da lei de concessões, em geral, estão muito repetidas nos contratos de concessão. Os contratos de concessão, em geral, apenas repetem aquilo que está previsto na lei e, até onde a gente consegue perceber, lendo a sentença e considerando um pouco os documentos do processo arbitral, parece que não houve dúvida com nenhum aspecto procedimental na decretação de caducidade. A dúvida propriamente dita, ela disse respeito à possibilidade de o tribunal arbitral reavaliar a decisão do poder público de decretar a caducidade da concessão. Aqui, então, vou entrando no aspecto principal da nossa conversa. Como é que eu sei de tudo isso? Eu sei de tudo isso porque publicidade em arbitragem, que envolve administração pública, ela é ampla.
Eu sei de tudo isso não porque tenha sido árbitra nem advogado nesse processo. Eu fui ler esta decisão, que está devidamente publicada no site do núcleo que faz o acompanhamento das arbitragens na esfera federal. É o chamado Núcleo Especializado de Arbitragem da AGU. Existe uma página da AGU dedicada a dar publicidade e informações de todas as arbitragens em andamento na esfera federal. Neste núcleo especializado de arbitragem, existe, portanto, um acesso a todas as peças dos processos arbitrais em andamento na esfera federal, sob cuidados deste núcleo especializado da Advocacia Geral da União. E lá há todas as peças, lá há a sentença parcial, e é com base nisso que eu estou fazendo essa conversa com todos vocês aqui hoje. Como eu disse, tanto nos processos judiciais quanto na arbitragem, é possível haver algum tipo de sigilo. O sigilo serve para quê? Para proteger informações que sejam sensíveis aos envolvidos, eventualmente estratégia de negócios, aquelas informações que geram algum tipo de vantagem competitiva no mercado. Mas me parece, e foi isso que avaliou os árbitros nesse caso concreto, não existiu neste caso nada que dissesse respeito a uma estratégia específica. Não havia patente, não havia técnica comercial, não havia nada disso, não havia nada que fosse confidencial. É possível identificar na própria convenção arbitral, ou nesse caso, como nós estamos falando da CCI, na ata de admissão, como se diz lá, as partes não identificaram nenhum aspecto sigiloso, elas não deliberaram que algum aspecto tal ou qual envolvido na disputa não pudesse ser dado publicidade. As partes deliberaram que todas aquelas discussões eram discussões públicas e que restringir o acesso às informações seria algo negativo. Até porque, vamos lembrar, contratos administrativos são públicos. Não há nenhum sigilo com relação aos contratos administrativos, nem contratos de concessão. Eu não conheço nenhum contrato de concessão que seja sigiloso por conta das técnicas ou estratégias comerciais ali envolvidos. Nesse sentido, aliás, o Conselho de Justiça Federal, o CEJ, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, então é o CEJ do CJF, promoveu há uns anos atrás, por orientação e coordenação do nosso querido César Pereira, a primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios envolvendo temas amplos de arbitragem, e lá foi deliberado, uma dos enunciados que foram aprovados na ocasião, um enunciado que afirma expressamente que na arbitragem cabe à administração pública promover a publicidade de tudo que for estabelecido lá. Ou seja, nós estamos falando na publicidade ativa e não na publicidade ativa. É por essa razão, inclusive, que o núcleo de arbitragem da AGU promove a publicidade ativa e deixa todos os documentos disponíveis na página da internet para que todos nós tenhamos acesso e possamos estudar e conversar sobre ele aqui como estamos fazendo hoje. Esse mesmo tema foi objeto de nova deliberação, já agora na jornada de Direito Administrativo, essa também sob a batuta do César, essa daqui eu participei mais especificamente, também promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, e lá também tem um outro enunciado que também afirma novamente que a administração pública tem o dever de promover a publicidade em todas as arbitragens na qual ela seja parte. E ainda faz referência à Lei de Acesso à Informação. Então, lembrando, essa nossa conversa foi toda elaborada a partir dos documentos que estão disponíveis a partir da publicidade ativa feita pela própria AGU a respeito do caso Galvão.
Nesse sentido, esse tribunal foi formado por 3 árbitros. Anderson Schreiber, a professora Patrícia Batista, Anderson e Patrícia são professores da UERJ, e como presidente teve o professor Nelson Mannheimer. São os 3 renovados profissionais com relevante atuação acadêmica e muita experiência em temas ligados à administração pública. Um aspecto peculiar aqui: 2 desses árbitros são procuradores do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, as procuradorias estaduais, aqui também no caso do Estado de São Paulo, têm autorizado os seus procuradores a atuar como árbitros. Claro, não em arbitragens envolvendo o seu próprio Estado, mas em outros negócios, o que é uma maneira muito saudável de qualificação dos profissionais públicos. Então, tem sido, de alguma maneira, muito frequente a participação de procuradores estaduais de outros estados ou fora da esfera da União. Eu não sei se a AGU tem a mesma autorização, eu imagino que não, mas é algo a gente a confirmar. Mas, nesse caso concreto, que era uma arbitragem envolvendo um contrato de concessão federal, não havia impedimento nenhum, aliás, a autorização pela Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro que profissionais vinculados à carreira pública estadual pudessem participar dessa arbitragem. Então, o perfil desse tribunal explica o caráter muito técnico e muito objetivo da sentença parcial. Quem for ler essa sentença vai perceber que ela foi escrita por um professor de direito administrativo, ela não foi escrita por um processualista, como é muito comum nas arbitragens. Só quem entende do tema concessão e caducidade poderia ter escrito e ter debatido o tema de fundo envolvido nessa arbitragem. É a primeira vez, até onde eu tenho notícia, que uma concessionária prestadora de serviço público leva a um tribunal arbitral uma decisão do poder concedente de extinguir antecipadamente um contrato de concessão por caducidade. E o tribunal se debruçou expressamente sobre essa pergunta: de quem é a responsabilidade pela inexecução do contrato nesse caso concreto? Ela é da União ou ela é da concessionária? Ela é da concessionária com base nos argumentos trazidos pela União? Ou ela é da União com base nos elementos que tentam excluir a sua própria responsabilidade a partir dos argumentos trazidos pela concessionária? O tribunal avaliou que a concessionária, ela de fato deixou de cumprir a sua responsabilidade. Então, a sentença expressamente, no primeiro momento, ela afirma que esse debate é uma controvérsia que expressamente está relacionado à arbitrabilidade objetiva decorrente da natureza patrimonial dos pedidos envolvidos. Ela expressamente assumiu e demonstrou a razão pela qual os elementos que foram submetidos à arbitragem não diziam respeito a um ato de império ou um ato de autoridade, mas a avaliação sobre as consequências econômicas envolvidas no caso. Ainda disse na sentença que um dos requisitos de natureza objetiva da arbitragem é que os conflitos decorrentes de natureza patrimonial podem ser passíveis de submissão ao juiz arbitral e que, naquele caso concreto, a arbitragem teria, sim, envolvido este elemento, porque são questões, e aí vem a grande novidade do caso, são questões relacionadas à execução do contrato, inclusive a sua extinção. Questões relacionadas à extinção do contrato, inclusive a execução do contrato, inclusive a sua extinção. E ainda, nesse sentido, eu gostaria de lembrar que o tribunal, ao fazer essa avaliação, o tribunal, então, se sentiu confortável em avaliar as cláusulas do contrato, em avaliar os fatos, para dizer se os fatos eles poderiam ser de responsabilidade de uma parte ou de outra. E ao fazerem essa avaliação,
o tribunal chegou à conclusão de que, de fato, são falhas de responsabilidade da concessionária. O grande pioneirismo dessa sentença ficou circunscrita, como eu disse, à confirmação da validade da extinção do contrato por culpa da concessionária e condenação de pagamento da concessionária de indenização. O tribunal deixou para uma decisão futura toda a metodologia para aferição e liquidação dos valores devidos de parte a parte. O pioneirismo desse caso, do caso Galvão, está em submeter à arbitragem um conflito envolvendo a declaração de caducidade, como eu já disse. A sentença reconheceu a arbitrabilidade objetiva do pedido de revisão de declaração de caducidade em razão da responsabilidade exclusiva da concessionária e, corretamente, a meu ver, analisou que o caso dependia de uma interpretação do contrato e concluiu que o tema tinha evidente natureza patrimonial, assim como todos os pedidos de recebimento de indenização e extinção antecipada. É nesse sentido, então, que esse caso, que está divulgado na página do NEA, do Núcleo Especializado em Arbitragem da AGU, ele constitui, sim, e ajuda a consolidar um importante precedente relacionado a um tema muito peculiar em matéria de execução de contratos, mas um tema que passa a ser um precedente importante e ajuda a construir todo o repertório de decisões arbitragens envolvendo o poder público. Muito obrigada. Eu agora devolvo a palavra para o querido Marçal, para o Guilherme, para a gente seguir para a parte dos debates. Vera, muito obrigado, parabéns, foi excelente. Você superou todas as expectativas, porque não falou só do tema específico da extinção e deu um panorama geral muito interessante para quem se dedica ao tema. Eu anotei várias questões aqui e ao longo durante a tua fala já procurei também informações sobre o caso. Eu vi que nesse site do Núcleo Especializado em Arbitragem da AGU, eles divulgaram a sentença parcial e a ata de emissão. É isso? Tem outros? Será que alguma outra? Você falou ali também muito em uma publicidade ativa, mas outras peças aparentemente não foram divulgadas pela União e eventualmente daí ficariam disponíveis para os interessados que fizessem um requerimento com base na lei de acesso à informação? Seria isso? Olha, na verdade, eu sei que eles estavam reformulando o site, mas tanto no caso da AGU, aqui no caso da Procuradoria do Estado, eu agora não lembro de cabeça, Marçal, mas eu vou, pelo menos no caso da Procuradoria-Geral do Estado aqui de São Paulo, que também tem uma página dedicada a dar publicidade ativa, né? A publicidade ativa é aquela que não precisa de provocação. Ele disponibiliza, aqui no caso do Estado de São Paulo, todas as peças, além da própria ata de emissão, publicidade a todos os elementos do processo. Inclusive, perícia tem sido dada à publicidade. Nenhuma informação ela é sigilosa, como não seria também num processo judicial envolvendo o assunto, né? No caso do NEA, eu sinceramente não me lembro, mas não há nenhuma dificuldade e se solicitar, eu tenho certeza que eles possivelmente compartilharão essas informações. Eu vi aqui que tem uma planilha que informa, inclusive, quais as arbitragens que estão sendo conduzidas no momento, e aí as informações dos casos é bem simples de acessar, né? Tem o caso pelo próprio nome, caso Galvão, mas só a sentença e a ata de emissão. Muito bem, faço também a divulgação aqui, a propaganda, enquanto a Vera foi falando, eu fui pesquisando sobre o assunto, de um artigo escrito por ela sobre esse tema, arbitrabilidade da extinção de contrato de concessão rodoviária por inadimplemento da concessionária, que foi publicado na Revista Brasileira de Arbitragem, número 69. Então, convido os interessados no tema que também vão atrás desse artigo da professora Vera para se aprofundar aí na questão. Queria passar a palavra para o Guilherme para tecer as considerações dele, perguntas, comentários e a gente iniciar o debate. Guilherme, por favor. Obrigado pela palavra, Marçal. Para tratar especificamente dessa questão da publicidade, eu lembro também que, no âmbito federal, nós temos outra fonte, que são os sites das agências reguladoras, né?
Existe uma regra, eu não vou me recordar agora exatamente qual que é, uma regra antiga, que prevê que a União pode intervir nas arbitragens que envolvam interesse federal, mas não necessariamente isso ocorre. Então, uma ou outra arbitragem acaba sendo processada tendo como representante do poder concedente apenas a agência reguladora. Então, para ficar num único exemplo, o site da NTT tem essas informações e, se eu não me engano, tem as diversas peças dos processos arbitrais que se encontram em andamento. E para voltar aqui para o nosso debate, bom, não preciso dizer que é particularmente desafiador comentar os vários pontos de interesse que foram suscitados a partir da fala da Vera, mas o pouco tempo, infelizmente, nos exige disciplina e uma filtragem de questões. Só que, antes de tudo, antes de avançar a comentários e perguntas específicos, eu acho que faz sentido dizer algumas daquelas coisas óbvias e notórias, mas que são necessárias. A Vera é uma dessas vozes da vanguarda do direito administrativo, especialmente do direito das concessões. Se alguém quer saber o que possivelmente vai ocorrer no futuro do direito administrativo, é necessário ler e ouvir a Vera. E para ficar em um único exemplo, a tese de doutorado dela, que foi mencionada pelo Marçal, foi publicada comercialmente sob o título de concessão, é um clássico e já apontava, antes de grande parte da doutrina, para uma visão mais pragmática das técnicas concessórias. E essa é uma observação que tem completa conexão com a nossa discussão de hoje, porque quando falamos em arbitragem em contratos administrativos, estamos olhando para a mesma direção que a Vera nos sinalizava em sua tese, em seus outros escritos. Nós estamos pensando em como aprimorar as técnicas concessórias do ponto de vista da solução de litígios envolvendo esses contratos. E isso, novamente, fica claro da fala da Vera, que nós tivemos a oportunidade de ouvir agora, especialmente quando ela diz que a realização do interesse público envolve a solução de litígios de forma rápida, imparcial e com definitividade. E falando em litígios, um dos grandes focos de litígio envolvendo contratos de concessão diz respeito justamente ao tema da extinção desses contratos. E é um tema de primeira importância, está na pauta do dia e é fomentado por pelo menos duas razões principais. Primeiro, porque já há diversas concessões no seu mais alto grau de maturidade, com prazos prestes a expirar. Eu diria que talvez aqui não caiba nenhuma das partes contratantes de concessão queiram usar o eufemismo da melhor idade para essas concessões que estão em vias de expirar, porque surgem diversos problemas nessa fase terminal dos contratos. E a segunda razão é o fato de vivermos um contexto de concessões em crise, que estão sujeitas a fatores que têm justificado a discussão sobre a sua extinção precoce. Especialmente nesses casos, nesses últimos casos de extinção precoce, verificam-se várias discussões entre poder concedente e concessionário. Primeiro, sobre a viabilidade da extinção tal como pretendida ou realizada. E aqui há debates muito ricos. Eu citaria um exemplo, e é muito interessante como essa experiência de arbitragem envolvendo o poder público muda um pouco o nosso foco de arbitragem. A lógica geral de sigilo é substituída, como a Vera muito bem falou, pela publicidade. Nós passamos a poder falar de precedentes, de casos como o que a Vera mencionou da Galvão. E eu citaria aqui sobre esse primeiro ponto, uma arbitragem em curso envolvendo o Estado de São Paulo, em que a tese do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo promoveu a extinção da concessão e a promoveu sob o título jurídico de resilição, invocando as regras gerais do Código Civil. Então, aí se instaura um debate muito interessante, que é o de saber se o artigo 35 da Lei 8.987, que arrola as hipóteses de extinção do contrato de concessão, é um rol exaustivo ou não, e se poderia haver ou não a incidência subsidiária da lei civil para ampliar as possibilidades de extinção. Um segundo foco de discussões diz respeito aos pressupostos ensejadores da extinção, em especial quando a razão que origina a decisão extintiva é a de implemento de obrigações contratuais. E aqui a fala da Vera foi muito
muito interessante quando ela trata do reconhecimento amplo em decretos, em cláusulas compromissórias, e que o inadimplemento de obrigações contratuais é matéria arbitrável. E quando ela fala que aqui nós temos uma fórmula que aponta para uma grande amplitude do campo de interesses patrimoniais disponíveis, porque o tribunal arbitral ele não vai funcionar simplesmente como um perito, como uma instância produtora de provas para identificar se houve inadimplemento ou não. Ele também vai poder examinar a qualidade, a validade, a regularidade, a compatibilidade das decisões administrativas adotadas com a realidade que as tenha ensejado. Um terceiro ponto diz respeito, então, justamente a esse elemento, as consequências derivadas do inadimplemento e especialmente da decisão do poder concedente que venha a extinguir um contrato de concessão. E aqui foco destacaria especialmente as penalidades que venham a ser aplicadas a partir dos inadimplementos afirmados e constatados. E há uma última questão, igualmente fundamental e tormentosa, que diz respeito à definição de indenizações devidas de parte a parte. As cláusulas compromissórias, os decretos regulamentadores dessas cláusulas têm tratado desses temas, isso ficou muito claro pela fala da Vera. Existia uma discussão no passado sobre a arbitrabilidade da decisão de extinção do contrato. Isso tendeu a ficar superado pela prática e especialmente a partir da Lei 14.133, porque o artigo 138, inciso 3º, prevê especificamente que a extinção de contrato administrativo pode decorrer de decisão arbitral. E essa é uma regra que se aplica subsidiariamente aos contratos de concessão. Para fazer conexão à fala da Vera, um primeiro ponto sobre o qual eu gostaria de ouvi-la, e tomar a liberdade de também estender a pergunta ao Marçal, é sobre caducidade, sobre inadimplemento e sobre as discussões que giram em torno dessa decisão extintiva do poder público. Um tema que tem sido um tema que tem sido abordado frequentemente, e existem outros casos de notoriedade, como o caso da Rota do Oeste, envolvendo uma arbitragem envolvendo a NTT, e uma outra arbitragem envolvendo concessão de saneamento entre Ságua e município de Guarulhos. Essa última nessa última, o tribunal reconheceu a arbitrabilidade da decisão de caducidade, a possibilidade de examinar essa decisão. O município ajuizou uma ação anulatória, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em decisão já transitada em julgado, reconheceu a validade da sentença arbitral. Sobre a questão da revisão de atos estatais, como a intervenção na concessionária, como a decretação de caducidade, eu gostaria de ir um passo além. Qual que é a opinião de vocês sobre as possibilidades de adoção de medidas de urgência pelo Tribunal Arbitral quando esses atos de intervenção e caducidade ainda não foram editados, mas estão em vias de ser? Caso o concessionário venha a questionar em via arbitral os pressupostos que venham a ser invocados pelo poder concedente. Vamos lá. Então, a hipótese é uma hipótese interessante que você traz. Durante a execução do contrato, a possibilidade de alguns dos atos que antecedem a declaração da caducidade ser objeto de questionamento pela concessionária perante um tribunal arbitral. O que são esses atos que antecedem a declaração de caducidade? É um conjunto de situações decorrentes das condutas da concessionária que são objeto de questionamento pelo poder concedente. Esse questionamento se dá de maneira formal, seja por meio do encaminhamento de uma solicitação, ou seja, faça determinada coisa que você não fez. Então, você precisa ter documento. É necessário que a concessionária ela tenha muita cautela para que ela consiga provar, seja no judiciário, seja numa arbitragem, que o poder concedente está excedendo os limites do contrato. Então, o que o contrato estabelece para que sejam os requisitos necessários para a declaração de caducidade? Como eu mencionei,
Neste caso concreto, e assim como em outros, em geral, tem um capítulo sobre a caducidade. A caducidade não é um ato que se tira da cartola. A caducidade depende de um conjunto probatório que seja capaz de revelar má execução do contrato. Então, se a concessionária, vamos imaginar um caso hipotético, em que a concessionária, ela recebe um ofício do poder concedente, dizendo, tape o buraco, uma concessão rodoviária, sob pena de caducidade, a concessionária vai dizer, calma lá, como é que ela vai me aplicar a sanção mais grave se não houve nenhuma gradação, não houve um alerta, porque lembram, a lei fala que eu tenho, inclusive, a concessionária tem o direito de sanar as falhas que forem apontadas pelo poder público, seja processo administrativo, devido processo legal. Então, se a concessionária for indevidamente ameaçada da decretação de caducidade, que é a sanção mais grave prevista na lei de concessões, esta ameaça, ela pode ser questionada tanto no judiciário quanto no tribunal. Agora, como é que você questiona uma ameaça? Eventualmente o tribunal vai dizer, você não tem um ato concreto que lhe seja relevante a ponto de que tipo de pedido você vai conseguir no tribunal arbitral ou no judiciário. Seria uma cautelar para impedir a aplicação dessa sanção mais grave, uma cautelar preventiva contra... É possível que o tribunal dê uma cautelar preventiva, um tribunal arbitral constituído para uma cautelar preventiva? Sem dúvida nenhuma. Aí tem uma dificuldade, né, Guilherme? Que nós sabemos que constituição de um tribunal arbitral demora. Não é algo banal. Você montar o tribunal arbitral, fazer a ata de missão, até chegar neste momento, conseguir uma decisão cautelar, talvez seja mais eficiente no tribunal e ao judiciário para se conseguir uma cautelar preventiva. Mas do ponto de vista jurídico, não há nenhum impedimento. Obrigado. Esse é um tema muito interessante, inclusive porque diz respeito à escolha, à adequação da escolha da Câmara Arbitral. Porque existem câmaras que têm regulamentos sobre arbitragem de emergência, como CCI e CCBC, e outras não têm, né? Então, eventualmente, a discussão vai desembocar no judiciário e depois caberá ao tribunal ratificar ou não a decisão que seja lá proferida. Aliás, isso é muito comum. Chegar no tribunal arbitral já com decisões havidas no judiciário sobre determinado assunto, sobre o qual o tribunal vai respeitar e ponto. Eu olhei aqui, o Guilherme tinha mencionado o site da NTT, e de fato o site da NTT tem uma publicidade ativa, pelo menos nesse momento, melhor do que o da União. Tem o caso do Galvão aqui realmente tem todas as peças lá, manifestações das partes, bem interessante para quem tiver interesse também de consultar. Eu ia fazer uma pergunta para a Vera, vou fazer uma pergunta para a Vera, que é em relação ao prazo e a celeridade, porque isso é sempre uma das questões que é invocada como um ponto favorável à arbitragem em face do judiciário. Né? Aí a gente tem, você mencionou que a arbitragem foi instaurada a partir do requerimento do concessionário em 2018 e a sentença parcial sobre a caducidade foi proferida em 2020. Mas, pelo que eu vi aqui, segundo consta, a arbitragem ainda está em curso relativamente à apuração da indenização para o concessionário. Né, 3 anos depois, ou 2 anos e tanto depois, como que você vê esse tempo que está levando para se decidir sobre o pedido? Né, houve o reconhecimento do dever da indenização, que não foi reconhecido no processo administrativo, né, da União quando decretou a caducidade. Agora houve o reconhecimento do pedido do particular, mas a sentença até agora não foi proferida. É normal esse transcurso de tempo maior para encerrar a questão? Olha, eu diria 2 coisas. Uma é com relação ao andamento da arbitragem, ela tende sim a ser mais célere do que o judiciário, pela razão segundo a qual
uma vez que o procedimento arbitral... Primeiro, porque os árbitros estão dedicados a resolver aquele litígio. Essa dedicação e a existência de prazos muito bem definidos na ata de admissão, na convenção de arbitragem, isso faz com que o tribunal arbitral ele tenha uma atuação intensa durante o andamento da arbitragem, não se tem prazo sobrando, dificilmente se você tem uma boa liderança, um bom presidente no tribunal, você tem advogados fazendo uso de instrumentos postergatórios da decisão, então você não tem a possibilidade dos recursos de agravo, efeito suspensivo, o tribunal está imbuído a resolver o problema. Essa é que é a grande sacada, evidentemente, né, do tribunal, e isso que faz com que as coisas sejam muito, muito céleres. Agora, é importante também dizer que quando você chega ao final, como nesse caso, em que não houve a necessidade de oitiva de testemunhas, você não teve prova oral, era apenas uma questão de direito, análise do contrato, análise dos documentos juntados aos autos, isso é muito mais simples, como também é mais simples no judiciário. Se tem a necessidade dessas oitivas, é evidente que o processo dura mais tempo. Ainda assim que eu acho que no processo arbitral as coisas acontecem de maneira mais rápida. Mas você mencionou essa segunda parte, que é a parte da liquidação dos danos, e especialmente a questão do tema da metodologia para aferição e liquidação dos danos. Neste caso, Marçal, a minha experiência mostra que a gente tem um ambiente tão complexo como se a gente estivesse no judiciário. É que, nesse caso, novamente, o fato de você ter um bom tribunal, se for um bom tribunal, um tribunal bem coeso, e que ajudar a montar uma boa perícia, tem um perito de apoio do tribunal, um perito de confiança do tribunal. Essa avaliação em torno da metodologia, ela tende a ser mais célere. Mas nada impede que uma perícia possa demorar um ano e meio, dependendo da complexidade do caso, porque não existe uma metodologia muito clara nessa definição quando há uma concorrência de culpa entre as duas partes, como nesse caso aqui parece que eventualmente isso pode acontecer, talvez não sei se nesse caso, mas em muitos casos você acaba não tendo necessariamente a culpa muito explícita em uma das partes, você tem uma concorrência de culpas. E quando você tem uma concorrência de culpas, a metodologia para você definir quais são os danos de parte a parte não é algo banal, e mesmo no tribunal arbitral isso pode demorar, e não é pouco não, isso pode demorar bastante também. Mas, novamente, como você tem um ambiente onde você tem um ambiente menos sujeito a essas interferências internas e de desvios do uso do processo pelas partes, ele tende a ser muito mais eficiente, sem dúvida nenhuma. Marçal, se me permite, eu sei que a gente está com um tempo curtíssimo, só para fazer um breve comentário. Esse tema de indenização ele é especialmente complicado, né? Todos sabemos, e acho que faz sentido fazer um paralelo com a relicitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Nós vemos, em âmbito administrativo, a dificuldade que a ANAC tem tido para desenvolver aí uma metodologia, uma quantificação da indenização. Isso passou pelo TCU também. Então, isso mostra a sofisticação, as dificuldades do tema, que também seriam enfrentadas no âmbito arbitral, no âmbito do processo arbitral. E isso aponta também para uma outra questão de grande interesse. Qual que vai ser a visão do Tribunal de Contas sobre as decisões arbitrais que, eventualmente, não venham a seguir a metodologia, os parâmetros que o TCU entenda como mais adequados, né? Enfim, cenas dos próximos capítulos. A gente está já quase chegando ao fim do tempo, mas eu queria ainda levantar mais uma questão que é algo que me chamou muita atenção na exposição da Vera, que foi sobre o pedido, um pedido na reconvenção da União, da NTT, agora não me recordo direito, mas que você mencionou
que eles pediram danos coletivos, ausência de arrecadação de tributos derivadas do inadimplemento do concessionário, e que o concessionário, invocou isso como um tema de direito indisponível que não podia ser sujeito à arbitragem, que normalmente é um argumento que a gente via mais comumente sendo invocado pelo Estado, né, de tentar fugir da arbitragem. Aí o particular é que invocou a questão da indisponibilidade do interesse público, não sei se usou essa expressão, mas de que esses temas não podiam ser sujeitos à arbitragem. Daí você mencionou que a União acabou desistindo desse pedido, mas eu queria ouvir a tua opinião. Esses temas são arbitráveis, esses pedidos? Marçal, essa pergunta nos 10 segundos antes do final da prorrogação, Marçal, essa pergunta é difícil. É para te ajudar, porque daí você diz, está acabando o tempo, eu vou... Eu acho que a gente deveria fazer um evento só para discutir esse tema. Eu acho que esse tema não é simples, não. Acho que esse tema a gente precisava conversar sobre ele de uma maneira mais profunda, porque, no fundo, o que nós estamos falando aqui, na verdade, foram os dois, né? Eles atuaram junto, a União e a NTT, e acho que não é tão fácil assim a gente afirmar a questão da arbitrabilidade desses temas, porque se nós estamos aqui efetivamente falando de direitos que dizem respeito a uma coletividade, por que tipo de direito? Então, precisamos, acho que, separar um pouco as coisas, né? Uma é a questão da arrecadação frustrada de tributos. Essa era uma alegação no pedido reconvencional da União. Porque a arrecadação frustrada, porque seria culpa da concessionária não ter finalizado as obras que eram necessárias para o início da cobrança do pedágio. Então, se não tem cobrança do pedágio, tem uma arrecadação tributária frustrada. Nesse caso, talvez a União não possa abrir mão deste pedido, mas não abrir mão deste pedido não significa que ela não possa levar essa discussão para o judiciário ou para a arbitragem. Né? É uma discussão interessante, acho que a gente precisa... ela não estava abrindo mão, ela simplesmente levou isso para ser discutido na arbitragem. Então, cada um dos aspectos, para a gente não colocar essas categorias que são sempre muito complicadas, acho que a gente precisa tentar separar, mas esse especificamente é o que eu acho mais divertido, abrir mão da arrecadação tributária por culpa da concessionária. Eventualmente, como eu disse, por que não, né? Levar isso para a arbitragem. Muito bem. Eu vou fazer um pleito para o César, então, de a gente fazer um outro programa com esse tema, já que no passado também ele convidou o professor Floriano para voltar numa outra participação, já que os debates foram tão instigantes. Então, já fica aqui o meu pedido para o César, para a gente encaixar na programação do programa Direito Público em Debate um novo convite à professora Vera, sempre um prazer ouvi-la, e ao Guilherme também. Agradeço imensamente a participação de vocês, convido a todos que estão nos assistindo para que assistam os outros episódios. O primeiro episódio com o professor César, o professor Marçal Justin Filho, a Caroline, do canal Arbitragem. O segundo episódio com o professor Floriano, a Mônica Lefebvre e o César Pereira. Renovo o convite para, no dia 21 de junho, às 18h30, assistirem o quarto programa sobre publicidade na administração pública. A convidada será a professora Cristiana Fortini e os debatedores Fernão Justin de Oliveira e Mônica Lefebvre. E renovo também o convite para que todos participem do primeiro Congresso de Arbitragem e Administração Pública do canal Arbitragem, que será realizado em Brasília no dia 14 de junho. As inscrições estão abertas no site, a professora Vera estará presente, participará no painel de arbitragem nas sociedades de economia mista. Vários professores e árbitros e pessoas muito autoridades no assunto. Tenho certeza que será um evento de muito sucesso. Agradeço novamente ao canal Arbitragem, aos coordenadores científicos e vamos em frente. O programa Direito Público em Debate segue com uma intensa programação, sempre com um episódio mensal. Até breve. Obrigado, foi um prazer. Obrigada, um abraço.